Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, segunda-feira, dia 19 de julho, o Investidor em Foco está no ar. Muito bom dia a todas e a todos que nos escutam nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Laura Maia, coordenadora de conteúdo aqui no Itaú, e vou substituir nossa querida Renata Colombo durante as muito merecidas férias. Aqui comigo hoje, claro, Kleber Zanqueta, para a gente falar um pouco sobre o cenário da semana. Kleber, bom dia! Tudo bem por aí? Tudo frio também? Seja muito bem-vindo, Laurinha. Que bom ouvir você aqui. Claro, a gente fica com saudades da Rê, mas como a gente sabe que ela está de férias e super bem nesse momento, né? A gente está passando frio, mas ela está lá de férias, se aquecendo em algum lugar, né? Com o maridão aproveitando, né, esse descanso. Vamos começar essa semana, aproveite muito aí esse espaço também, que vai ser muito legal estar aqui contigo, viu? Também, muito bom. Para quem não sabe, né, e muita gente não sabe, eu e o Kleber, a gente faz umas dobradinhas, às vezes, de conteúdo para dentro de casa no Itaú, né, Kleber? Então não é nossa primeira interação. E vamos que vamos, que tem muito assunto para hoje. Muito. Antes da gente falar sobre o que deve movimentar o mercado nos próximos dias, você consegue recapitular um pouco, assim, rapidamente para a gente, como é que foi o fechamento, tanto lá fora quanto aqui no Brasil na última semana? Vamos lá, Laurinha. Bom, o contexto acabou sendo de muita absorção, né, da divulgação dos dados dos Estados Unidos, né, e principalmente, né, preocupação com relação ao ritmo de crescimento mundial que a gente vem tendo aí, o impacto, né, dos novos casos, né, da disseminação, infelizmente, né, da variante Delta, né, da Covid-19 e alguns outros casos de variantes, né, que vem impactando. A gente teve ali o resultado do índice preliminar, né, no consumidor dos Estados Unidos que acabou decepcionando, né, veio abaixo do que os analistas esperavam. Vendas no varejo americano subiram 0,6, foi um dado positivo, né, em relação ao que o mercado estava aguardando, que poderia ser até negativo, né, atingindo o nível mais alto desde 2008. E as bolsas de Nova York acabaram fechando em baixa, né, quando a gente olha para essa piora inesperada do sentimento do consumidor dos Estados Unidos, né, porque traz aquela percepção de que daqui em diante você pode ter uma piora na recuperação da atividade, uma vez que o consumidor está mais preocupado com o que vai acontecer com a sua renda, com a economia, né, e com o mercado em geral, Lourinho. Então, os rendimentos das Treasuries acabaram avançando, né, a gente viu ali eles se recuperando depois de algumas quedas recentes que a gente teve, e o petróleo acabou fechando numa leve alta, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje ainda, né? É verdade. Isso lá fora. Né, isso falando lá de fora. Agora, aqui no Brasil, né, o Ibovespa acabou tendo uma semana bem mais difícil do que a gente vinha acompanhando, né, fechou com queda de 1,18% na sexta-feira, né, com 125.960 pontos, lembrando que a gente chegou a superar os 130 mil pontos, né, e os investidores muito cautelosos com os desdobramentos, principalmente da reforma tributária, né, em relação à questão do imposto de renda. O dólar vem oscilando bastante, né, variação que a gente vem acompanhando aqui da moeda norte-americana em relação ao real vem sendo muito alta, né, e fechou num nível relativamente estável até que na sexta-feira, né, mas em R$ 5,11. E o mercado de juros, né, para o investidor, que também é algo que vem tendo muita movimentação, acabou tendo uma cautela um pouco maior, fechou com os juros acabando tendo um pouco de elevação, como a gente fala, né, abrindo um pouco seus prêmios, né, mas na sexta-feira especificamente acabaram fechando um pouquinho em baixa, dando sinais ainda de muita cautela e de expectativa do que vai acontecer de fato com essas movimentações locais e lá de fora, né, principalmente, na hora quando a gente fala de inflação, que ainda continua sendo destaque aí e deve chamar muita atenção essa semana. Pois é, olhando para a agenda da semana, esse tema, a trajetória da inflação global e decisões monetárias, ele segue no radar, né? Porque tem decisões importantes de bancos centrais essa semana, certo, Kleber? Laurinha, sim, a gente tem aí decisões super importantes, né? Falando, por exemplo, até de mercado emergente, a gente tem decisão dos bancos centrais da África do Sul, da Rússia, né? E os grandes destaques ficam, obviamente, para a China e para a Europa, né, para o Banco Central Europeu, inclusive com uma entrevista, né, que é muito esperada da presidente do Banco Central, Christine Lagarde, onde ela vai dar realmente as direções, né,
e as indicações de como o banco vem olhando, né, para o desenvolvimento da atividade econômica na Europa, né, a manutenção dos estímulos ou não, como que vão ficar os programas por lá. Além também, quando a gente fala dos PMIs, né, o índice de gerente de compras, né, aquele indicador, né, Laurinha, que dá, né, o cheiro para o investidor, né, e para o mercado, para ele saber realmente se a economia está avançando ou se ela está recuando. E a gente tem PMIs nos Estados Unidos, na zona do euro, Alemanha e Reino Unido, que vão realmente ser muito importantes para o investidor enxergar se o impacto que vem sendo colocado no mercado sobre essa redução de ritmo, né, de recuperação da atividade por causa da nova variante, por causa da inflação, realmente está pesando, como os investidores têm se preocupado recentemente, tá? Isso que eu ia perguntar, Kleber, assim, além do receio em relação à trajetória da inflação, a disseminação da variante conhecida como Delta, né, do coronavírus, tem gerado temores no mercado? Você pode comentar um pouco sobre isso, assim? Tem gerado temores, né? Porque a grande preocupação que se coloca, né, como a gente comentou em vários podcasts aqui desde o início dele, né? Porque a gente começou ali no centro praticamente da pandemia, lá no abril do ano passado, a gente falava muito disso, né? Conforme você aumenta a disseminação, você tem vários riscos, né, incluídos nesse processo, né, Laurinha? O primeiro, obviamente, é o fato de você ter as pessoas precisando, né, se cuidar, e depois, se ela tem algum tipo de risco com a disseminação, aumentar o nível de hospitalização, e aí você tem que fechar negócios, você tem que fechar praças comerciais, você tem que fazer com que setores se restringam até chegar nos famosos lockdowns, né? Então, essa preocupação é que traz, porque se você tiver um movimento desse de novo, por menor que ele seja, pode trazer realmente um impacto inesperado que não era, né, e não se tem ainda no radar a necessidade de se fazer. O lado positivo disso, por enquanto, é que as pequenas amostras que a gente teve em relação à variante Delta se dá em locais onde a gente já teve a imunização muito mais avançada, a variante chegou, e aí a pergunta que fica é: as vacinas estão sendo eficientes e eficazes com relação a essa variante e outras que estão aparecendo? Por enquanto, os números acabam sendo, vamos dizer, animadores, do ponto de vista de que, por exemplo, da Israel, né, que é o país que a gente usou ali, né, o mundo inteiro colocou como um exemplo, né, de velocidade, né, na imunização da sua população. Cobertura, né, da vacina. Exatamente. Eles conseguiram, né, demonstrar com os números recentes de que, apesar da variante ter atingido o país, o número de hospitalizações não aumentou. Então, você teve uma disseminação, mas você teve um controle bem interessante, ou seja, uma resposta muito positiva, né, da eficácia das vacinas em relação à variante. Isso vem sendo monitorado, por exemplo, na Europa, né, e agora também com um pouco mais de destaque nos Estados Unidos, mas a preocupação é essa, né? Se as vacinas realmente responderem positivamente, a gente vai ter uma preocupação menor e a gente torce, né? A gente precisa, né, de que realmente isso aconteça e a gente não tenha um impacto negativo de novo. Estamos nessa torcida, né, grande, hein, pela cobertura da vacina e por acelerar esse ritmo no mundo inteiro e aqui também. Ô Kleber, uma coisa para ficar de olho em relação ao ritmo de crescimento, parece que tem uma agenda pesada lá fora de balanços corporativos, é isso, nos Estados Unidos? A safra continua ainda, né, com a divulgação de balanços importantes por lá. A gente tem destaque nessa semana para Johnson & Johnson, falando até em vacina, né, vai reportar aí o seu resultado do segundo tri. E na parte de tecnologia, a gente tem Twitter, Netflix, IBM, Intel também dando aí, né, o reporte para os seus investidores e para o mercado. Mas a semana começa, apesar da expectativa até que positiva para essas companhias, cautelosas por todos esses pontos que a gente trouxe, né, e inclusive, né, por outros aí que a gente vai abordar um pouquinho, como até o próximo que você tinha me pedido para falar, que era de petróleo, né? Pois é, minha última pergunta sobre esse cenário internacional, antes da gente aterrissar aqui no Brasil de novo. O que está acontecendo com o preço do petróleo, Kleber Zanqueta? Então, a gente teve a Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, né, conhecida como a OPEP+, né, decidindo aumentar a produção mensal de petróleo em 400 mil barris por dia a partir do mês de agosto, tá, Laurinha? Então, com isso, você vai ter, obviamente, uma oferta muito maior, né? E com uma oferta maior, você acaba tendo um impacto no mercado. Esse primeiro impacto está sendo realmente bem pesado para o mercado de
de petróleo, a commodity hoje, quando a gente olha, está caindo aí tanto no tipo Brent quanto no tipo WTI, mais de 3%. A gente está gravando aqui próximo das 10 horas da manhã. Então, é um percentual realmente que pesa muito, né, para o setor de energia como um todo, né, principalmente, obviamente, para as empresas ligadas, né, à commodity. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente fala muito da Petrobras. Então, isso pode acabar mexendo, sim, aí com a possibilidade da gente ter um movimento um pouco mais negativo nessa segunda-feira por causa disso. E vamos ver como que isso se transcorre ao longo da semana, viu? Exatamente, vamos acompanhar. E chegando aqui no cenário local, Kleber, Congresso em recesso até o final de julho, isso pode diminuir a volatilidade que vem do noticiário político? Sem dúvida, a gente deve ter muito menos informações, né, que tragam ali, como você bem colocou, né, possibilidade de aumento, né, de volatilidade por questão de risco político, né, a gente vai ter aí esse recesso até o dia 1º de agosto, quando eles retornam, né, e as discussões que estão muito ligadas à CPI da Covid, essas continuam no radar, sempre pode ter algum tipo de noticiário saindo ligado a isso que pode trazer algum tipo de debate, como também a própria aprovação, né, do novo fundo eleitoral para 2022, que vem trazendo aí movimentações em Brasília, né, com diversas discussões que pode, de certa forma, com a questão política, trazer algum tipo de impacto, né, mas, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária, que era o que estava muito, né, na pauta dos investidores, né, e olhando muito atento para isso, a gente até falou bastante na semana passada, né, dos impactos diretamente nos investimentos, deve ficar um pouco mais calmo. A última nota até que saiu foi que os empresários brasileiros que tiveram contato direto, né, nas reuniões junto com o ministro Paulo Guedes ficaram um pouco mais otimistas, né, ao ver que o ministro, a equipe econômica se mostraram mais abertos em relação a mudanças na reforma do imposto de renda, né? Mas a gente deve ter dias um pouco mais tranquilos, pelo menos nessas questões aí. Pois é, e na agenda de indicadores locais, Kleber, está mais esvaziada, mais carregada essa semana? O destaque da semana em termos de indicador fica, como a gente falou muito, né, para a questão da inflação. Aqui a gente vai ter a divulgação do IPCA 15 de julho, que vai sair na sexta-feira. Tá? Esse é o principal indicador que a gente tem. Outro ponto importante que a gente vai ter é, sem dúvida nenhuma, a Petrobras e a Vale, que vão divulgar os dados de venda e produção das duas companhias, aí, provavelmente nos próximos dias, Laurinha, e a gente tem o início da nossa safra de balanços, né, a nossa temporada de balanços corporativos do segundo trimestre aqui no Brasil, né? A gente inaugura aí com Neoenergia e Hypera como as primeiras a abrirem essa temporada, e o mercado tem aí uma expectativa muito grande para as empresas que estão ligadas tanto a commodities quanto setor financeiro e também setor de varejo, com boas perspectivas. A gente tinha, né, um PIB projetado, Laurinha, lá no primeiro trimestre próximo de 3 a 3,5%. Hoje a gente já tem várias casas trabalhando com o PIB para o ano acima de 5%. Então, isso pode se refletir, sim, nos resultados desse segundo trio, que pode ser positivo para os mercados. E quem sabe, se a gente não tiver um cenário tão negativo para o mercado internacional como hoje, nessa segunda-feira, indica um dia muito negativo. A gente vê as bolsas na Europa caindo e caindo de maneira relevante, né? Assim como os futuros em Nova York. Sem dúvida, o cenário internacional sempre pesa no mercado local, mas essa questão dos balanços corporativos aqui pode ajudar o investidor a ter uma semana um pouco menos impactada, dependendo desses resultados. Mas a gente sabe que se o cenário internacional todo for muito ruim, a gente acaba entrando nesse bolo e sofrendo junto, né, Laurinha? Pois é, mas vamos torcer aqui, vamos acompanhar, né? Muita coisa, mesmo numa agenda mais esvaziada, digamos assim, tem muita coisa para ficar de olho. Kleber, chegamos ao fim desse giro, então, do que a gente deve acompanhar nessa semana. Eu agradeço muito a sua companhia, viu? Um ótimo dia por aí e até o próximo episódio. Para você também, Laurinha, muito obrigado. Uma ótima semana para você, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que seja uma semana muito boa. Aguentem esse frio que ele passa, né? Principalmente quem estiver aqui em São Paulo, na região sul, e que a gente tenha um mercado um pouco mais quente para o investidor ter uma semana mais tranquila. Obrigado, Laurinha. Exatamente. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado.
Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.